Samuel? Isso, 1 Samuel, amém? E vamos a partir do versículo 9. A oração do voto de Ana. Certa vez, após ter comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Versículo 10. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Versículo 11. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Versículo 12. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração, os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso ele pensou que estivesse embriagada. E aqui, algo que chama bastante atenção, é porque Ana, ela tem um problema. A gente sabe que é algo terrível, né? Uma mulher não ter filho. Inclusive, boa parte dela se considerava, né, alguém amaldiçoado naquele período antigo. E essa mulher não ter filho, algo que chama bastante atenção, que ela poderia ter ficado se lamentando, né? Mas ela persiste em ir ao templo buscar o Senhor. Ela não fica parada, ela toma uma posição e ela continua buscando o Senhor. E aqui no versículo 7, a gente consegue observar que ela se punha a chorar e não comia nada. Observe esse versículo 7, talvez eu mostrar para vocês um pouquinho diferente, mas ela se punha a chorar e não comia nada. E a gente, às vezes, em determinadas situações, a gente acaba tendo essa postura como de Ana, que a gente fica parado, e a gente fica somente numa situação aceitando aquela situação de derrota, aquilo que realmente não vai edificar. Mas se vocês observarem aqui no versículo 9, ela se levanta, ela muda, ela toma uma atitude. Ela estava ali com Eli, ela está no templo em Siló, mas ela se levanta, isto é, ela muda de atitude. E eu acho isso sensacional, porque aqui, como nós falamos sobre Ruth em determinado momento, quando ela fala: teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. E aqui eu consigo observar, sabe, pastor Paulo? É como se houvesse uma ruptura, né? Um momento diferente da história de vida dela, porque ela se levanta. Isso é, eu vou deixar de chorar, eu vou deixar de parar de não comer nada, e agora eu vou me levantar, eu vou mudar de atitude. E foi sensacional, por quê? Porque a partir desse momento, essa atitude que ela toma muda toda a história de vida dela. Isso é sensacional, né? E ela não dá para ficar em casa murmurando, contando as derrotas, ouvindo as zombarias de menina. Isso é, sabe aquela velha história, né? Eu estou numa situação e tudo que está acontecendo na minha vida está sendo só de derrota. Eu preciso fazer algo. No meio popular, nós temos a seguinte expressão: o time que está perdendo, algo tem que ser feito, né? E aqui, ela simplesmente, o que ela tem nesse momento? Ela tem as zombarias de menina, e aí qual é a forma que ela usa? Chora e simplesmente não come nada. Mas nesse dia ela muda, porque ela se levanta, ela muda a atitude dela. E cada um de nós pode estar vivendo uma situação na vida que você possa falar assim: caramba, Senhor, eu quero novidade de vida para mim, mas às vezes eu não estou conseguindo enxergar isso. E algumas situações elas são necessárias, né? E agora aqui, essa mudança de atitude tem algo a mais, porque quando ela se levanta, é como se ela bloqueasse os ouvidos dela daquilo que não soma à noite. E o povo de Deus tem se apercebido muito disso, sabe por quê? Tem situações que as pessoas acabam se deixando levar por palavras que só vêm te trazer derrota, vêm te trazer riqueza, e a gente acaba permitindo isso. Já viram pessoas que às vezes tem no nosso convívio, que você fala assim: caramba, parece que quando a pessoa fala contigo, algo não vem para acrescentar, algo só vem de ruim na nossa vida. E a gente precisa bloquear o ouvido. E eu ouvia isso da minha mãe desde pequeno, e ela comentava isso, ela falava assim: meu filho, bloqueia os ouvidos com o som, porque não edifica. Minha mãe já era cristã, eu não era, mas aquilo ficou mais memorizado, sabe, pastor? E aquilo, na minha vida, é exatamente dessa maneira. Eu praticamente, não estou dizendo que isso seja bíblico, né? Mas eu tenho que, aquelas palavras que eu sei que são
progredir. Eu venho à diversidade, mas Deus tem um propósito maior para aquilo. Ele quer te levantar, Ele quer mexer na tua personalidade, Ele quer mexer no teu ego, enfim, Ele quer trabalhar com você. Deus nunca vem com o nosso propósito para te diminuir, é sempre com um crescimento. Pessoas que às vezes tentam te trazer derrota, infelizmente, a Bíblia não fala para que a gente deixe de falar, não é isso, mas a gente não é obrigado a ficar ouvindo coisas que acima de tudo não vão te edificar, e a gente tem emprestado nossos ouvidos para esse tipo de situação, e Deus não quer isso, sabe? É tão bom, procura a pastora Edna ali, falando, Deus tem uma palavra disso, continua firme, batalha, mas você continue firme, porque o Senhor está contigo. Tem pessoas que às vezes vivem com murmuração o tempo todo, e isso não vai edificar, não vai mudar a situação. Logo abaixo, no versículo 10, Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Aqui conseguimos perceber que não foi uma prece burocrática. Já viu aquelas orações que elas parecem até que tem uma mãozinha? A gente às vezes fala de alguma determinada religião, porque eles rezam, mas às vezes alguns cristãos ficam tão preocupados em falar palavras certinhas do Senhor. Aqui a gente observa que ela não fala dessa forma, ela não usa lá. Se vocês observarem, ela veio o quê? De joelho, regada de lágrimas, mas um clamor que veio do profundo do seu ser, um lamento do corpo com a alma, algo que vem do coração. Observe que ele não consegue enxergar nada nos lábios dela, porque ela orava com o coração, lá no profundo da alma. Em muitos momentos da nossa vida, eu tenho uma concepção que quantas vezes eu estou em determinadas situações, eu converso com o Senhor. E eu tenho uma sensação que Ele está ouvindo tudo aquilo que eu estou falando. Eu não tenho hábito de falar, né? De orar por orar, de falar, não, eu tenho que conversar com Ele, apresentando aquilo que me aflige, aquilo que tem como anseio, e a gente na nossa vida, a gente às vezes precisa, porque senão nós vamos estar falando, não, eu oro de manhã, eu oro de tarde, eu oro assim, mas a gente às vezes não está colocando o coração naquilo que a gente está falando com Deus. Deus, o que mostra aqui é que claramente essa oração chegou ao altar de Deus, chegou ao trono de Deus, porque fez toda a diferença na vida dela. A gente percebe que foi uma oração que veio do lado profundo, do centro da alma mesmo, do coração. E aqui no versículo 11, e ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, não esqueceres da tua serva e me deres um filho homem. Ela ainda coloca: se deres um filho homem, ela especificou: se deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Entendeu? Se coloque, vai ser muito legal para gente se coloca no lugar de Deus. Ela está pedindo, ela está fazendo um clamor, mas ao mesmo tempo sai da aflição, mas é algo que me honra. Entende? E aí a gente consegue perceber claramente que simplesmente ela, sobre a cabeça dele não passará uma vaga. Ela faz uma oração com compromisso. Todos os dias da vida dele serão seus. E aí vem aquele ponto que a gente costuma falar, tocou no coração de Deus. Ela faz uma oração que toca no coração de Deus. Exatamente como a gente falou naquela semana sobre Ruth. A partir de agora, teu Deus será o meu Deus, o teu fogo. Tocou no coração de Deus. E a gente, às vezes, nós estamos sendo muito religiosos. Precisamos agir de forma que a gente toque no coração de Deus. É necessário, sabe? E acima de tudo, por quê? Porque ela quer que ele ative da humilhação. Ao mesmo tempo, ela quer presentear. Bem, se eu atender a esse pedido da minha serva, eu acabo com a humilhação dela. Em contrapartida, ela está me oferecendo esse filho, homem, que vai me servir todos os dias da sua vida. Assim, é fantástico, né? Como a gente às vezes olhando, né, para esses versículos, né? Assim, como Deus ele acaba mostrando para cada um de nós algo que lhe agrada, né? Porque a gente às vezes não percebe isso. E Deus atende as nossas orações diante de Deus, se isso for para a sua glória e honra. Tem muitos momentos que, se Deus atendesse nossas orações, sabe? Quando um filho às vezes insensato pede coisas que Deus sabe que aquilo não faz bem para ele, se ele atendesse em muitas situações, poderia ser trágico para a tua própria vida. Basta a gente pegar uma criança. Se você pegar teus filhos, não sei a possibilidade dele, né? Quantas coisas que ele vai querer fazer, que ele vai falar assim: não, filho, eu não posso fazer isso. Isso não é para você, mas eu quero, mãe.
chegar até um determinado ponto, mas adiante somente o Senhor sabe. Por isso que algumas situações, às vezes Deus não te responde com sim, ou porque você ainda não está preparado para receber a bênção, ou que aquilo que você considera como bênção não vai edificar a tua vida, não vai trazer glória para o nome de Deus. Quantos relacionamentos que foram pedidos e não foram simplesmente Deus não deu sim, porque aquilo não te faria bem, né? E aí no versículo 13, versículo 12 e 13, Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso ele pensou que ela estivesse embriagada. E assim, hoje nós temos assim, várias situações. Muitos, né, nas próprias igrejas, eles acabam, né, falando pelos lábios, mas o coração está longe. Aqui os lábios de Ana não se moviam, porém ela falava pelo coração. E ela podia ter tentado resolver situações de diversas formas, né, do jeito dela. Mas aí o que eu acho fantástico é que ela tira o foco. Ela tira o foco de Penina, ela tira o foco da situação que ela vivia e agora ela foca apenas em Deus. E ela vai com toda a força. Porque quando a gente fala de orar de alma, orar de coração, você começa a entender que aquilo tem a ver exatamente com coração, com força, né? Não era algo que a gente, com sonhos, às vezes estão retidos, ou que a gente não compreende, e que a gente às vezes não está se empenhando naquela situação. São tantas pessoas correndo atrás de luz, correndo atrás de algumas pessoas, mas ela deixou de fazer o quê? Ela simplesmente foi para Deus, se ajoelhou, clamou, chorou, o coração dela falou mais alto. Impressionante como teve resultado, né? E aqui a gente consegue perceber que ela age com todas as suas forças, que ela toca o coração de Deus, né? Ela sabia que se ele fosse exaltado naquele mover, ele agradaria a serva e exaltaria a si mesmo. E dando sequência no capítulo 13 desse livro, nós vamos ver aqui nessa sequência que Samuel já havia ficado idoso e ele ungiu Saul como o primeiro rei de Israel, segundo o pedido do próprio povo israelita. E agora Saul já está reinando. E aí, diante desse quadro, a gente não vai se estender, não tem como apresentar todo o livro nos seus mínimos detalhes. Mas aqui no capítulo 13, versículo 5, os filisteus se reuniram para lutar contra Israel, com 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros, povo em multidão, uma areia que está na praia do mar. Eles foram e acamparam em Migmais, a leste de Bet-Aven. E aqui, se a gente fosse escolher um tema para esse trecho aqui, essa passagem, né, as consequências das nossas escolhas, como elas ditam, né? E a gente às vezes atribui a Deus tudo o que acontece na nossa vida, mas a gente acaba esquecendo que nossas decisões precipitadas acabam influenciando tudo isso, né? E aqui, se a gente observar o caráter de Saul, alguns versos acima, Jonatas destruiu um destacamento filisteu, mas aí o que Saul faz? Ele manda tocar as trombetas dizendo ter sido ele, né? É aquela velha questão, bem, eu tenho que fazer tudo para que meu nome sobressaia. E a gente vai observar que, em 1 Samuel 9:21, no início do reinado de Saul, ele diz o seguinte: por acaso não sou eu um benjamita da menor das tribos de Israel, e não é minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? E aqui, assim, ele traz uma reflexão, sabe por quê? Ele diz no primeiro momento, quando ele é ungido rei, que ele é o menor, né? A tribo dele é menor, e a família dele a menos importante. Mas agora, já passado um tempinho, ele pede para que toque trombetas para algo que ele nem fez. E isso fica um sinal de alerta para cada um de nós. Sabe por quê? Porque a gente pode começar um trabalho, a gente pode fazer algo, e a gente fica com o coração todo humilde. Mas com o passar dos anos, a soberba pode entrar no nosso coração. Verdade. E a gente precisa deixar muito nisso, sabe? Hoje, muita gente faltou, mas se isso aqui estivesse muito cheio, nós poderíamos, eu e cada um daqui, todos que estão envolvidos no ministério, o pastor Paulo, o pastor Edson, caramba, as pessoas estão todas aqui por causa de cada um de nós. As pessoas têm que estar aqui por causa de Jesus, que é o Senhor. Verdade. Nós somos apenas servos. E isso é que a gente precisa ter essa visão, né? Porque os dons que Deus concedeu ao pastor Paulo, ao pastor Edson,
angustiado, se escondendo em cavernas e em buracos, em rochas, em túmulos e cisternas. E quando eles viram um poderoso exército, você, cada um de nós, quando o problema ele se apresenta na tua própria vida, você pode decidir onde você vai focar. Você pode se ligar nele 24 horas e você pode ficar sem dormir. Você nem vai dormir, você pode ficar sem dormir com aquele problema na tua cabeça, ou você pode tirar o foco daquilo que tem. O que eu podia fazer, eu fiz. O que eu não posso fazer, está na mão do Senhor. Em muitos momentos a gente não tem feito isso e a gente fica se desgastando, preocupado o tempo todo. Aquilo que você não pode fazer, você já fez. Amém. Agora, aquilo que não está no teu alcance, está na mão do Senhor. E aí você pode escolher sim. Você pode escolher focar no problema ou entregar todas as suas forças para o Senhor. E aí, quando nós olhamos para os problemas e vemos nossas limitações, nós entramos em pânico. Por isso que o sono, a ansiedade, a preocupação invade nosso pensamento. E aí nós precisamos mudar o foco, pois o nervosismo ele é acompanhado das piores decisões. Muitas decisões tomadas, elas são decisões às vezes precipitadas, porque nós estamos preocupados, e aí essas decisões elas podem afetar claramente o resultado daquilo que Deus não queria. E no anseio, no calor das emoções, essas decisões são tomadas. No versículo 7, também alguns dos hebreus passaram no Jordão e foram para a terra de Gade e de Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando ainda em Gilgal, se encheu de temor. Saul esperou 7 dias segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: traga-me aqui o holocausto e as ofertas passivas. E ofereceu o holocausto. E Saul, na impaciência dele, desobedeceu a Deus. É difícil a gente confiar em Deus quando nós vemos nossos recursos se esgotar. É porque o nosso olhar está com o olhar humano. Nós estamos com o olhar das nossas forças humanas. E Deus tem tantos momentos que a gente quer exatamente demonstrar o sobrenatural. Ao invés de esperar pelo sacerdote, Saul ofereceu o sacrifício, era contra a lei de Deus. Eu não sei se você já para perceber, mas Deus costuma usar o tempo exatamente para testar nossa obediência e paciência. Muitas situações que você fala assim: Senhor, tu não responde, e aí na tua ansiedade você se precipita, toma decisões erradas. Deus quer simplesmente tratar você para que você tenha paciência, para que você venha tomar decisões amparadas naquilo que é. E aí, como Saul, o nosso verdadeiro caráter espiritual é revelado nas nossas dificuldades. Porque diante das dificuldades é que nós vemos se aquele é um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Porque tantos homens de Deus que a gente viu, ao longo da história, que aceitaram o socorro, aceitaram uma série de coisas que sabia que era errado, mas diante das dificuldades acabaram se tendo. E Deus não está aí. A partir do versículo 10, mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui, que você não vinha no prazo combinado, que os filisteus já tinham se ajuntado em mim de paz, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. E aqui Saul, ele apresenta desculpas para justificar a sua obediência. E nós temos o hábito de colocar para Deus, justificar para Deus aquilo que... Sabe uma das coisas maravilhosas que eu vi depois do reinado de Davi? Foi simplesmente que ele se quebrantava diante de um erro. Ele não tornava erro. Mas Saul não, ele tenta sempre apresentar desculpas. Como Saul, nós costumamos encobrir nossos pecados ao tentar justificar nossas ações. Deus gosta de um coração plantado, sincero, arrependido, mas em muitos momentos a gente acaba fazendo isso, porque a gente às vezes fica na nossa justificativa. Senhor, mas é isso, traga aquilo. Deus gosta de humildade, de quebrantar de coração. Depois no final, aqui no versículo 13, então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. E aí nós deixamos de ser abençoados pelo Senhor, como diz
nós perdemos o melhor de Deus para a nossa própria vida, às vezes pela nossa própria rebeldia, né? Em muitos momentos nós precisamos ser tratados por Deus para que possamos valorizar e saber cuidar daquilo que nos será entregue, porque Deus tem sempre um propósito. Se alguma coisa está demorando, é porque Ele está cuidando de você para que você esteja apto para desfrutar daquilo, e não simplesmente que a gente venha agir de forma imprudente. Deus não vai dar algo para você que você não esteja apto para receber, né? E buscamos a Deus tentando encontrar as suas orientações, mas quando não vem de acordo com a nossa vontade, nós escapamos. Muitas pessoas, eu estou falando isso até do bem vivenciado, quantas igrejas, em quantos lugares eu tenho nessas 2 últimas semanas, até para ministrar a palavra, eu tenho visto as pessoas às vezes vão para um determinado lugar para receber a resposta de Deus, mas se aquilo não vier de acordo com a vontade dela, de acordo com o coração, com o conceito que ela dá, passa desapercebido. Tantas vezes Deus não quer falar de vitória, Deus quer às vezes falar de conserto, de mudança de rota, de mudança de trajetória, mas a gente às vezes acha que aquela palavra não é para cada vez mais, é para o outro, e aí a gente acaba se tornando, né, uma pessoa religiosa que não é o suficiente se não agimos com temor e obediência a Deus na sua plenitude. Quando nós vamos buscar o Senhor, quando nós vamos orar, quando nós vamos clamar, precisamos estar abertos, Deus quiser te sinalizar, porque senão nós vamos ficar sempre agindo de forma solta, né? Não, eu vou para a casa de Deus, eu oro, eu vou para o monte, eu entro em jejum, mas tudo aquilo, as respostas de Deus que foi para algum tipo de conserto, a gente não percebe. Outro dia eu estava comentando sobre uma questão. A gente acha que falar mal, a fofoca, a intriga, a difamação, é pecado, porque a gente vê pouco falando, mas é algo que desagrada a Deus. Da mesma forma como a oração sobe, as nossas palavras elas também têm consequências. Deus nos fez como árvores, né, para frutificar, para ser bênção, para trazer bênção na vida de outro, mas em muitos momentos a gente não tem orado dessa forma, infelizmente. E Deus, né, eu estou colocando para mim também, eu preciso ser tratado pelo Senhor todos os dias da minha vida, como entendo que cada um de nós também, porque nós temos nossas dificuldades, nós temos algo que precisamos, cada um de nós precisa melhorar mais. Se a gente não se quebrantar, não se humilhar, mostrando tudo aquilo que Deus quer para a nossa vida,